vamos lá. Essa semana eu não coloquei ainda o PDF lá no Classroom, é, porque eu queria fazer algumas perguntas a respeito de conceitos que a gente vai discutir na aula de hoje. E aí, para evitar que vocês já tenham a resposta no slide seguinte, né, e acompanhem por aí, eu ainda não postei os slides lá. Então, no final da aula, eu coloco lá no Classroom os slides de hoje, beleza? Bom, a ideia da aula de hoje é discutir sobre modulação digital, né? Os tópicos da aula de hoje, então a gente vai fazer uma revisão rápida do que a gente viu na semana passada a respeito dos efeitos do canal. A gente vai falar sobre os blocos que constroem, né, quais são os elementos que constituem aí o processo de transmissão sem fio. A gente vai falar sobre sinais discretos e sinais contínuos, né, o que acontece no mundo analógico e o que acontece no mundo digital. A gente vai falar especificamente sobre modulação digital e depois discutir a respeito de quais são os estágios pelos quais passa um sinal durante o processo de modulação. Então, olha só, na semana passada a gente falou sobre canais e a gente estudou a respeito do assunto e discutiu que existem alguns parâmetros que são atrelados aos canais, como o tempo de coerência do canal e a banda de coerência do canal, que indicam a duração no qual a condição do canal permanece constante e a faixa de frequências na qual a condição do canal também permanece constante, né? Para quem não lembra, o tempo de coerência está diretamente ligado ao desvio Doppler e, portanto, à mobilidade da comunicação, né? Quer dizer, quanto mais rápida é a velocidade entre transmissores, quanto maior for a velocidade entre o transmissor e o receptor, maior é o desvio Doppler e, portanto, menor é o tempo de coerência. E por outro lado, você tem a largura de banda de coerência, né, ou a banda de coerência do canal, que está diretamente atrelado ao atraso máximo do canal. E esse parâmetro está relacionado às condições físicas, né, ao redor de onde acontece a transmissão. Então, existem valores máximos que a gente mensura disso, mas de uma maneira geral, você tem essa condição, né, de atraso máximo do canal está diretamente relacionada à localidade, né, ao espaço físico. A gente viu que a perda de percurso é uma medida determinística, né, ela não é uma medida aleatória, estocástica, e está relacionado tanto à distância entre o transmissor e o receptor, quanto à frequência de operação. A gente viu que existem outros fatores, como o ganho das antenas de transmissão e recepção, né, também envolvidos. Existem diferentes modelos empíricos, modelos teóricos, e que o sombreamento e o desvanecimento são processos estocásticos, isso é, eles são aleatórios, né? A gente conhece a estatística dessas características, mas não sabe o exato valor em cada instante de tempo. A gente pode medir, mas não sabe a priori. E vocês descobriram na semana passada que a potência recebida na transmissão sem fio é muitas ordens de magnitude menor, né, do que a potência usada na transmissão. Então, e para isso a gente usou medidas como os decibéis, né, para indicar qual é a diferença entre a potência transmitida e a potência recebida, né, para a gente saber quantas ordens de magnitude ela se reduz, uma vez que a energia se dissipa ao longo do caminho. Bom, e hoje a gente vai estudar outro bloco desse sistema de transmissão, né? Então, como que funciona a comunicação sem fio? O que a gente estudou a semana passada é aquele verdinho ali, né? O canal sem fio, né? Agora a gente tem o transmissor aqui em cima, né? O transmissor é tudo isso daqui. E o receptor toda essa parte aqui de baixo, né? Então, o transmissor em azul e o receptor, eles não mudam só. O transmissor em cima e o receptor embaixo. Então, processo de transmissão. Eu tenho uma sequência de bits que eu quero transmitir
eu vou codificar esses bits de alguma forma para, né, para evitar erros digamos, e não ter um desempenho muito comprometido. Esses bits codificados eles passam para o sistema de modulação, que vai modular esse sinal e transmitir ele pelo canal sem fio. Do outro lado você tem um demodulador, que depois vai passar por um decodificador, né? Você vai tirar a codificação dos bits e vai recuperar as informações que foram transmitidas, né? Para quem não associou o nome à pessoa, quando você tem um modem, né? Seja o modem ADSL, seja o modem de fibra, seja modem do celular, qualquer coisa que a gente chama modem, é porque ele é um modulador e um demodulador, né? Então é um pedaço, né? Na verdade a gente chama o todo pela parte, né? Todo transceptor tem um modulador e um demodulador. A gente dá o nome, né? A gente chama de maneira corriqueira o transceptor de modem, né? Porque ele tem um modulador e um demodulador, tá certo? O que a gente vai estudar hoje são exatamente como que a gente faz isso daqui. Como que a gente pega uma sequência de bits que vem sendo trazida aqui e transforma isso, passa isso de alguma forma para a onda eletromagnética, para que as propriedades que a gente alterar na onda eletromagnética, quando observadas do lado do receptor, possam ser transformadas de volta em bits, né, de informação. Existem basicamente dois tipos de modulação: modulação analógica e modulação digital. A gente só vai estudar modulação digital, a gente não vai ver modulação analógica aqui no curso, tá? Bom, a gente falou sobre representação da onda eletromagnética, né? Que uma das formas mais comuns de se representar é por meio de uma onda senoidal, né? Por meio de um seno. E aí o seno tem algumas propriedades, como a amplitude, a frequência da portadora, né, ou carrier frequency, que é o FC, e o θ, que é a fase do sinal, né? Quando eu coloco essa equação de um seno, né, você tem uma equação de seno aqui, vocês conseguem extrapolar a equação? Quer dizer, como que seria isso se eu gerasse um gráfico dessa função para diferentes valores de f, para diferentes valores de θ, para diferentes valores de a? Vocês conseguem extrapolar digamos, o que está na equação matemática? Qual que é o formato de uma função seno? No tempo, no caso ali, né? Que é a variável que eu vou usar no eixo x, né? É o tempo. Qual é o formato de uma função seno? Todo mundo tem. É uma onda, tá? Você poderia ser mais específico? Que tipo de onda? Aonde, por exemplo, eu poderia imitar o comportamento de uma função seno? A função seno é uma senoide. Mas eu quero uma situação da vida real. Uma situação da vida real em que a gente pode, e não estou falando de nada de eletromagnetismo nem nada, estou falando de situação da vida real que a gente pode criar uma onda que tem a cara de uma senoide. Alguém consegue pensar em uma situação? Tem uma que é clássica. Ninguém? Eu vou falar então qual que é. Não, não é. Já é Sim, o som é uma onda também, só que ele é uma onda mecânica, né? A onda do mar, por exemplo, né, tem o formato de uma senoide, se você for olhar, né? Ela tem cristas e ela tem vales. É óbvio que a gente normalmente só enxerga, né, a parte da onda do mar que chega na costa, né? Então você vê, por exemplo, a crista da onda quebrando, né? Você normalmente não identifica facilmente os vales dessa onda do mar. Mas existe um exercício clássico de academia
que é você prender uma corda em alguma coisa, né, e você ficar balançando a corda para cima e para baixo. Imagino que vocês já devam ter em algum momento da vida visto, né, presenciado isso, alguém fazendo isso ou feito isso, né? Então você fica sacudindo a corda para cima e para baixo e o que você vê na corda, né, é literalmente a propagação de uma onda, né? É uma senoide que vai chegar no ponto onde a corda do violão faz exatamente o mesmo movimento, né? E por isso ela gera som. Então a cara de uma senoide é isso daqui, né? Se você pensar em todas essas situações, né, isso é uma função seno, né? Que não é muito diferente também de uma função cosseno, né? São coisas próximas, similares, né? O cosseno nada mais é do que o próprio seno defasado em 90 graus, né? Então, enquanto você tem a função seno começando no valor 0, né? Se eu tiver fase 0 no cosseno, eu começo do valor 1. Então eu começaria aqui de cima, de onde eu marquei em azul, ao invés de aqui embaixo, né? Então essa é a cara. Mas o que significa alterar o A? O que significa alterar o F? O que significa alterar o θ? Né? O que significa alterar a amplitude, alterar a frequência, alterar a fase dessa onda, né? Acho que é esse o ponto que é importante a gente chegar. Então olha só, se eu alterar a amplitude, né, eu tenho aqui amplitude 1, né, você está vendo lá em cima, que é a amplitude 1, e na figura seguinte eu tenho amplitude meio. Então reduz, né, digamos, o tamanho, né, nessa figura que tem uma escala determinada, eu mantendo a escala, quando eu diminuo a amplitude, eu diminuo o tamanho, entre aspas, da minha onda, né? Então a onda tem um alcance menor, né? O que isso significa na prática, né? Eu poderia, por exemplo, usar essa onda com amplitude 1 para enviar bits 1 e essa onda com amplitude meio para enviar bits 0, por exemplo, né? Isso digamos, isso não é difícil de se fazer, digamos assim, certo? Mas, por exemplo, e se eu alterar a fase da onda? Então, se eu somar um valor de θ, porque aqui o meu θ é 0, né? E se eu somar um valor de θ? Por exemplo, se eu somar o valor, no caso aqui que eu usei para criar a imagem, se eu somar π sobre 8, né? Se eu somar π sobre 8, ao invés de começar no 0, agora a minha senoide começa no 0,2, né? Ao invés de ser 0, 0, o valor inicial, tempo 0, valor do sinal 0,2. Então você percebe que é como se eu tivesse deslocado, né, a onda para a esquerda, né? É como se o valor, né, onde chegaria no 0, ele está aqui, numa parte do gráfico que não existe, né? Então eu tirei essa parte, né, e essa parte que antes estava fora, né, daqui, essa parte aqui estava fora do gráfico, ela estava aqui para a parte cinza, né, que não aparece, eu tenho que agora ela aparece, né? Então isso é a mudança de fase, eu estou alterando a fase. Eu posso alterar a fase em valores pequenos ou valores grandes, né? Dependendo da alteração que eu fizer, vai significar coisas diferentes. Por exemplo, se eu alterar a fase em π sobre 2, o meu seno, né, começaria aqui no valor meio, que é o maior valor. Ou seja, eu transformei, se eu mudar em π sobre 2 a fase, eu transformo o meu seno em um cosseno, tá? E se eu alterar a frequência, o que acontece? Vamos voltar lá para a situação. Você está na academia e você está fazendo esse exercício de subir e descer com a corda amarrada num poste. O que é mudar a frequência? Se ao invés de digitar, vocês quiserem abrir o microfone aí e falar, fica à vontade. O que é alterar a frequência nesse exercício? Seu personal trainer gritou para você, aumenta a frequência, o que você faz?
você muda a intensidade da corda. Cuidado, porque mudar a intensidade da corda pode dar a ideia de que, na verdade, antes eu estava fazendo um movimento mais curto e agora eu estou fazendo um movimento mais longo. Isso, é a velocidade com que eu faço esse movimento. Então, se eu estava fazendo, por exemplo, eu fazia um movimento alternado por segundo, né? Agora eu passo a fazer 2 movimentos alternados por segundo. Então eu estou fazendo mais rápido. Não necessariamente eu estou puxando a corda mais alto ou não, né? Então, quer dizer, a intensidade tem mais a ver com a amplitude, ou seja, se você fizer o movimento completo, você vai criar ondas com amplitudes maiores. Agora, se você fizer o movimento com uma amplitude menor, ou seja, né, puxando, fazendo esse movimento mais curto, porém mais rápido, você aumenta a frequência. E quando eu aumento a frequência, né, os ciclos, né, se você olhar aqui, eu começo nesse ponto e aqui está o próximo ponto que eu começo de novo a onda. Né? Isso daqui é o que a gente chama de comprimento de onda. Né? Se você medir isso fisicamente, eu vou... Você está entendendo, Rod? Você está entendendo porque essas analogias elas ajudam. Né? Mas aí que tá. Se você comprar um amplificador, o amplificador ele não aumenta a frequência. Ele simplesmente vai alterar a intensidade e não a frequência. Então talvez não te ajude. Né? Mas agora olha só. Isso daqui, se a gente estivesse medindo, né, isso daqui no espaço, isso seria o comprimento de onda. Mas aqui no caso é o período, né, que leva para completar uma onda inteira. Então, esse período aqui no caso é meio segundo. Né? Se eu medir aqui, isso daqui vai dar meio segundo, vai dar bem aqui no meio segundo. Se o período da onda é meio segundo, né, então a frequência da onda é 1 sobre o período, e 1 sobre meio é 2. Então a frequência dessa onda aqui é 2 Hz. Tem 2 Hz aqui de frequência. Se eu voltar para a onda anterior, aqui eu tenho o início no 0 e o fim no 1 segundo. Então, se a frequência é 1 sobre o período dessa onda é 1 Hz. Então acontece uma oscilação por segundo. Aqui acontecem 2. Por isso que se você contar, né, no mesmo período de 2 segundos, eu tenho mais cristas e eu tenho mais vales do que na figura anterior. Certo? Então são essas 3 propriedades que eu tenho para alterar na onda, de tal forma a usá-las para transmitir a informação que eu quero. Né? Mas antes da gente ir direto para a modulação, né, quais são as modulações que existem, como elas funcionam, é importante entender uma coisa. Primeiro, se eu vou usar uma modulação digital, a entrada do modulador ela tem que ser em bits. Eu não posso usar modulação digital e a entrada ser diferente de bits. É digital, então tem que ser bits. Tá? Se eu tiver uma entrada que não é digital, eu preciso usar um circuito que converte analógico para digital. Tá? Além disso, o sinal, ali está sine, mas é sinon, né? O sinal modulado digitalmente, né? Ele pode ser enxergado ao invés de uma onda, né, contínua como essa daqui, ele pode ser enxergado como uma sequência de símbolos ou pulsos, né? O que isso significa? Imagina que cada bit é codificado de alguma forma na onda. Né? Pode ser alterando a amplitude, a frequência ou a fase. Então, se cada bit vai ser codificado dessa forma, eu posso olhar para o sinal modulado como se cada bit tivesse num pedaço dessa onda. Então, como se fossem símbolos. Né? Eu pego o bit, que é 0 e 1, e transformo em símbolo, que é uma onda com propriedades alteradas. Né? E aí eu enxergo essas propriedades alteradas em sequência como se fossem o meu sinal modulado de maneira discreta. Cada símbolo ou pulso, né, ele tem uma duração de tempo que chama TS, né, que é o que a gente chama de período de símbolo. Né? E cada
pulso, cada símbolo, ele pode ter M estados finitos diferentes. O que isso significa? Se eu tenho o bit 0 e o bit 1 e eu quero simbolizar isso em estados diferentes, eu posso simbolizar, por exemplo, amplitude 1 é o bit 1, amplitude meio é o bit 0. Então eu tenho dois estados para simbolizar 2 bits. Desculpa, 2 bits não, né? 1 bit. Que ou eu estou mandando bit 0 ou estou mandando bit 1. Então, cada símbolo ele pode representar N bits. Eu não tenho que fazer sempre 1 para 1. Eu posso juntar de 2 em 2 bits e aí eu vou ter 4 possibilidades: 0, 0, 0, 1, 1 e 0 e 1 e 1. E nessa situação eu preciso de 4 estados diferentes. Então você pode pensar assim: amplitude 1 é o 1, 1, amplitude 0.75 é o 1, 0, amplitude meio é o 0, 1 e amplitude 0,25 é o 0, 0. Então eu tenho 4 amplitudes diferentes agora para enviar o sinal. Só para vocês terem uma ideia de como isso funciona na prática, né? Se você pegar um cabo de rede Ethernet, né? Rede Ethernet, um Cat6, por exemplo, né? Que vai trabalhar aí até 40 gigabits por segundo, né? Ou 10 gigabits por segundo, você tem modulações que vão ter, por exemplo, 4 bits codificados em um pulso. Então, ao invés de ser 1, 0,75, 0,5, 0,25, eu vou dividir esse 0 a 1 em... se são 4, né, eu tenho que ter 16 níveis diferentes. Então, ao invés de ter 4 níveis, para transmitir 4 bits, eu preciso de 16 níveis diferentes. Então, eu vou do 1 até próximo do 0, colocando amplitudes diferentes, né? Para quem não conhece, no Ethernet a gente usa um tipo de modulação que chama PAM, que é modulação por amplitude de pulso. Né? Esse mesmo tipo de modulação existe também na fibra ótica, tá? Mas enfim, isso são modulações do meio guiado, com fio. No caso do meio sem fio, a gente tem algumas outras modulações. Elas são equivalentes, mas elas têm distinções na hora de implementar elas e, enfim, a gente vai ver com mais detalhe isso. Tá? Então, outra coisa que a gente precisa saber é: o mundo, o universo, ele é contínuo. Né? Por exemplo, o Lucas pode ter 1 metro 7,785231789. Posso ter infinitos números depois dessa vírgula. Né? É um número real. A gente chama isso de número real. Né? Porém, eu posso, na hora de me medir, né, ter só 1,78. Por quê? Porque eu não tenho toda essa precisão. Né? Óbvio, isso a gente está falando de mensuração, mas aonde eu quero chegar? Quando você vai receber um sinal, você tem que amostrar esse sinal. Esse sinal ele não é passado inteiro para o circuito que vai demodular. Você tem que amostrar ele para passar as amostras e a partir das amostras você reconstrói o sinal. Né? Enfim, existem outras razões porque a gente não usa o sinal inteiro, usa o sinal amostrado, né, no caso da modulação digital, mas é importante distinguir o sinal contínuo do sinal discreto. Né? O sinal contínuo, eu tenho ali ó, a equação 2. O S de T é um sinal contínuo, né, para todo T no intervalo 0 a 2. Então, aquele intervalo é contínuo. Existem infinitos números entre 0 e 2. Quando eu vou para um sinal discreto, eu estou amostrando ele e, portanto, o meu T ele não está mais no intervalo 0, 2. Agora o meu T pertence a um conjunto e esse conjunto são elementos que começam em 0, vai até 2, porém cada elemento aqui é equivalente a 1 dividido pela frequência de amostragem, né? Ou pela o sampling rate, né? Taxa de amostragem que a gente chama. Que no caso ali eu coloquei como SR, que é o sampling rate, ou taxa de amostragem. Né?
Qual é a diferença entre o sinal 2 e o sinal 3, né? Da equação 2 e da equação 3? É esse daqui. O sinal da equação 2 é o sinal na linha preta, né? Então eu tenho um seno contínuo ali, eu não tenho nenhuma interrupção. Todos os valores de t, existe um valor S de t correspondente. Quando eu amostro esse sinal, que são as bolinhas em azul, eu tenho valores amostrados em intervalos de tempo discretizados, né? E a partir dos valores em azul, eu consigo reconstruir os valores em preto, né? Eu consigo saber qual é a onda representada pelas bolinhas azuis sem saber quem é a onda que está desenhada em preta. Então, isso é importante, né? Porque existem algumas coisas que são necessárias acontecer para que a gente consiga reconstruir esse sinal, né? Que é o que a gente vai estudar agora, que chama-se Teorema da Amostragem, né? Ou o Teorema da Amostragem de Nyquist, né? É um teorema, é uma ideia, né? Na verdade não é uma ideia, é um teorema. É um teorema que foi descoberto por diferentes pessoas em diferentes lugares, em diferentes datas, tá? Como naquela época, né, no início do século XX, a gente não tinha internet, é difícil você manter e você pode olhar isso em várias descobertas na matemática, por exemplo, né? Quem inventou tal coisa? É difícil saber naquela época, né, que a pessoa inventou, se ela foi a primeira ou não, porque você não tem Google, você não tem base de dados, você não tem uma quantidade, fácil acesso a todo tipo de periódico científico, etc e tal. Então, fica difícil saber quem inventou primeiro na época em que a coisa é inventada, né? Mas depois a gente pode pegar e olhar para a história, né? Olhar para trás e aprender alguma coisa sobre isso, né? Então, o teorema de amostragem, ele foi primeiro, um dos primeiros resultados que surgiu é o do Edmund Taylor Whittaker, né? Em 1915, né? Depois tem o trabalho do Harry Nyquist em 28, depois o trabalho do Kotelnikov em 33, do outro Whittaker em 35, do Garbo em 46 e do Shannon em 49. Então, todos esses autores, em lugares diferentes, em épocas diferentes, chegaram à mesma conclusão, que é o teorema de Nyquist, né? Acabou sendo atribuída a descoberta a Nyquist, mesmo ele tendo chegado no teorema depois do Whittaker, né? Mas nada impede a gente também de falar que é o teorema de Nyquist, Whittaker, Kotelnikov, Whittaker, Garbo e Shannon. Todo mundo participou do negócio para não deixar de dar crédito a ninguém, né? O teorema de Nyquist diz o seguinte. Então, ST é o meu sinal. Se uma função ST, então eu abordo o meu sinal como uma função. Se uma função ST contém nenhuma frequência mais alta que B Hz, né, é possível determinar essa função, né, dando aos seus ordenados, né, dando a série ordenada, os pontos espaçados em 1 dividido por 2b segundos, né? O que isso significa? Para traduzir a informação para vocês. O teorema da amostragem diz o seguinte: se eu tenho um sinal com a maior frequência dele sendo B, então para reconstruir esse sinal eu preciso de uma taxa de amostragem maior ou igual a 2B. O sampling rate tem que ser 2 vezes maior do que a maior frequência amostrada. Desculpa, do que a maior frequência do sinal. Então, para dar um exemplo para vocês. Imagina que o ST é um sinal de Wi-Fi, né? O I3E 802.11. E essa transmissão está sendo feita no canal 1. A frequência do canal 1 é 2.412 MHz. Tá? A banda do canal é 20 MHz e eu tenho não apareceu ali. E eu tenho 2 MHz de banda de guarda, tá? Para fazer conformação espectral. O que totalizaria ali de banda do canal de 22 MHz, né? Bom, a primeira frequência desse canal é a frequência da portadora, os 2.412 MHz, menos a largura de banda sobre 2 e
a última frequência é o 2412 mais a banda do canal dividido por 2. Ou seja, né, a primeira banda, a primeira frequência do canal é 2401 MHz e a última frequência do canal é 2423 MHz. O que isso implica? Isso implica que para recuperar esse sinal do Wi-Fi no canal 1, a minha taxa de amostragem tem que ser 4.846 megasamples por segundo. Tá? Eu sempre tenho que amostrar em 2 vezes a maior banda. Se você, a maior frequência. Se você pegar, por exemplo, lá no 5 GHz, um sinal do Wi-Fi no 5 GHz, a taxa de amostragem vai ter que ser da ordem de 11.000 a 12.000 MHz, né? Ou de 11 a 12 gigasamples por segundo, né? Por quê? Justamente porque a gente, né, esse é o limite. Se eu amostrar em menos de 2 vezes a frequência máxima, eu posso amostrar e a partir dessa amostragem, dessa subamostragem, eu posso derivar 2 sinais diferentes, dois STs diferentes, pelo menos, que possuem as mesmas amostras. E aí eu posso confundir alhos com bugalhos. E isso não é legal, né? Então, para recuperar um sinal, o meu amostrador precisa operar numa frequência 2 vezes maior do que a frequência máxima. Isso não significa que todo o processamento de sinal digital vai ocorrer nessa frequência. O que acontece, depois a gente vai ver, é que eu pego essa frequência, essa banda passante, e eu faço um downscaling, né? Eu faço um down converting, eu reduzo a frequência de operação, né, por meio de operações matemáticas para facilitar manusear esse sinal. Tá? Mas vamos lá, continuando. Agora nós vamos falar especificamente de modulação, né? Agora que vocês sabem que para amostrar um sinal eu preciso do dobro da frequência, o que acontece na hora de falar de modulação? A gente acaba nunca falando de modulação na frequência de transporte dela, o que a gente chama de banda passante, né? A gente fala sempre em banda base, ou seja, o modelo matemático teórico, né? Que a gente, por quê? Porque fica muito difícil. Imagina se aquele seno que eu mostrei para vocês, se ele fosse na frequência do Wi-Fi, né? Eu nunca ia conseguir observar 1 segundo de transmissão do Wi-Fi, porque ia aparecer, né, um zigue-zague, né, infinito na minha tela, porque a quantidade de ciclos por segundo ali que a onda vai ter é da ordem de 2 milhões de ciclos, né? Desculpa, de 2 bilhões de ciclos. Então é muita coisa, né? Então a gente acaba sempre observando a modulação em banda base, né? A frequência da portadora, ela é incluída uma vez que o sinal já foi modulado, tá? Então, exemplos de modulação. Modulação em amplitude, modulação em fase. Modulação em amplitude, né? Eu tenho o Amplitude Shift Keying, o ASK. Como funciona? Então imagina que o meu sinal tem aquilo ali. A, né, Azinho vezes Azão, cosseno de 2π, frequência da portadora T, mais a função Xi T. Aquela ali é a letra grega Xi, para quem não conhece. Tá? Então, assumindo que Xi T é constante para todo T, ou seja, ele não muda, né? Se, por exemplo, eu somei nada de fase, então ali é 0, sempre é 0, né? O que acontece? Se o Azinho for 1, eu estou transmitindo bit 1. Se o Azinho for 0, eu estou transmitindo bit 0. Isso é um tipo de modulação, que chama ASK, Amplitude Shift Keying, né? Ou chaveamento de amplitude. Quer dizer, se existe sinal, eu estou transmitindo 1. Se não existe sinal, eu estou transmitindo 0. Como fica isso, se a gente pegar aquela ideia que a gente estava olhando antes, como fica isso na forma de uma figura, para a gente entender? Fica desse jeito bizarro aqui, né? Quando eu tenho alguma coisa sendo transmitida, é 1. Quando eu não tenho nada sendo transmitido, é 0. 0. Nada transmitido, 0. Alguma coisa transmitido é 1, né? Nada transmitido, 0. Alguma coisa transmitido, 1.
outra coisa transmitindo aqui é 1, aqui é 1 de novo, 0 e 1. Então, quais foram os bits transmitidos? 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Esses são os bits transmitidos e essa é a cara do sinal gerado por esses bits, quando eu modulo o sinal. Tá? O que acontece? Né? Agora eu pergunto, isso daqui parece um seno? Tem cara de seno? Se essa fosse a primeira imagem, vocês teriam pensado nela? Imagino que não, né? Ninguém teria pensado nisso daqui. O que acontece? Né? Primeiro, o que define aonde começa e aonde... Não é que teria que ser constante. É porque o seno, ele tem uma... Né, se você plota o gráfico da função seno, ele tem uma cara... Né, precisa. No caso aqui não é nem um seno, é um cosseno, né? Conforme o slide anterior. É um cosseno, não é seno aqui, né? Mas só para você ter uma ideia, se fosse o seno completo, né, você teria as oscilações. Então você teria crista, teria um vale, crista, vale, crista, vale, e assim por diante. Aqui você não tem isso. Por quê? Porque parte do sinal não transmite nada, porque a transmissão é 0. Então quando você desliga o sinal, você está transmitindo 0. Quando você liga o sinal, você está transmitindo 1. Né? Você está chaveando o ligar e o desligar. O que acontece? Né? Esse intervalo de tempo que eu passo transmitindo é aquilo que a gente chamou de TS, de período de símbolo. Então, como é que eu sei que aqui tem 2 zeros e não um zero só? Porque eu tenho 2 períodos de símbolo ali naquele intervalo, e os dois são 0. Senão a única coisa que eu poderia transmitir era 01, 01, 01. Né? Esse é um problema, Rod. Qual é a diferença? Essa pergunta dele é excelente. Qual é a diferença entre transmitir 0 e não estar funcionando? Nesse caso, nenhuma. Né? O que você poderia ter, por exemplo, para não cair nessa situação? Ao invés de transmitir 0, você transmite meio. Então você muda a amplitude. Só que aqui é um tipo específico de modulação em amplitude que chama ASK, e que a característica dela é justamente isso. Quando eu vou transmitir 0, eu não transmito. Eu zero o sinal. O que acarreta em problemas, evidentemente, né, em determinadas situações. E se eu tiver, ao invés de eu usar a amplitude do sinal para transmitir informação, eu usar, né, ou seja, ao invés de usar o A para transmitir informação, eu usar o QCT ali, né, a função da fase. Né. Então, olha só, quando o bit for 1, a fase é π. Quando o bit for 0, a fase é 0. Aqui eu vou estar sempre transmitindo. Olha como fica isso. Só que é óbvio, se eu tivesse usado o mesmo período de símbolo do outro gráfico, né, do outro sinal, ia ficar muito feia a imagem. Então eu alterei o período de símbolo para vocês notarem as diferenças. Né? Aqui eu só tenho 4 símbolos. Aqui é um símbolo, aqui é outro símbolo, aqui é outro símbolo e aqui é o último símbolo. Então, quando a minha fase é 0, né, quando a minha fase tá certo, quando a minha fase é 0, eu tenho 0. Quando a minha fase é 1, eu tenho quando a fase é π, né, eu tenho 1. Então você vê que aqui o sinal parece que você trocou, né, como se você tivesse feito um flip nesse primeiro seno que acontece o 0. Então aqui é 1, né? Aqui eu flipei de novo, aqui é 0 e aqui é 1 de novo. Então quando eu faço essa rotação de fase em π, ou seja, em 180 graus,
eu tenho o chaveamento de 0 para 1 e de 1 para 0, né? Se o meu sinal continuar acontecendo normalmente é porque eu não chaveei, e se eu não chaveei, o símbolo da frente é igual ao símbolo de trás. Se o bit da frente é 1, o bit de trás, desculpa, se o bit de trás é 1 e eu não chaveei a fase, o bit da frente também é 1. Né? Então eu transmito 0, 1, 0, 1 quando eu uso a fase. Então, diferente da outra situação, aqui eu estou transmitindo o tempo inteiro. Eu não tenho desligamento de sinal. Né? O que acontece? Quando você... se eu fosse plotar aqui o sinal enviado e o sinal recebido, você ia conseguir enxergar nessa escala o sinal recebido? Pergunta. Você ia conseguir enxergar o sinal recebido? Vamos lá, a resposta é binária. O que vocês acham? Conseguiria ou não conseguiria? Um é conseguir ou não conseguir hold. Aí você tem que definir para mim o que o seu 1 significa. Você acha que você ia conseguir enxergar o sinal aqui? Como é que é? Vou deixar o pessoal. Pensa o seguinte: o raciocínio aí deve estar correto. Você não. Quando a gente fez a semana passada o experimento, por exemplo, no Wi-Fi, a 5 metros, 3 metros de distância, o sinal recebido ele não era da casa de, por exemplo, menos 40 dBm? Vai ser difícil escrever aqui, mas a gente tenta. dBm. Então, menos 40 dBm. Então, imagina o seguinte: imagina se você transmite um sinal com 30 dBm e recebe um com menos 40 dBm. Né? Isso significa que a diferença de magnitude entre o enviado e o recebido é de 7 ordens. O que significa basicamente o seguinte: se vou colocar numa escala que vocês vão entender o raciocínio. Se a diferença de magnitude é a diferença entre um terremoto de 2.5 na escala Richter e 9.5 na escala Richter. 2.5, chance de sobrevivência alta, 9.5, chance de sobrevivência muito baixa. Então, o receptor ele tem que ter essa sensibilidade o suficiente para diferenciar esses símbolos, para recuperar e reconstruir esse sinal, mesmo que a quantidade de energia agora no sinal seja muito pequena. Então, se eu transmito com 1 watt de potência e o que chega no meu receptor é 10 a menos 9 watts, ele tem que operar com 10 a menos 9. Né? Aí você pode perguntar assim, professor, qual que é a sensibilidade hoje de um receptor tradicional, né? Que é o que a gente normalmente, isso tem um nome específico, né? A gente chama isso de noise bottom. Agora eu não vou lembrar. Eu esqueci o nome desse parâmetro no receptor. Depois eu passo para vocês. Mas esse valor mínimo, essa sensibilidade mínima, né, observada no receptor, ela pode chegar, por exemplo, a 10 a menos 12 watts. Então você transmite 1 watt, chegou 10 a menos 12 watts e eu consigo recuperar o sinal ainda. Tá? O que isso significa? Né? Quando eu tenho 1 watt de transmissão e 10 a menos 12 na recepção, significa que a diferença, né, a atenuação do sinal é equivalente a menos 120 dBs. Tá? Menos 120 dBs. Não é menos 120 dBms. É menos 120 dB. Se fosse em dBm, a gente tinha que transformar. Isso ia dar. Eu transmitiria 30 dBm e eu ia receber menos 90 dBm. Tá? Então existe a possibilidade disso. Né?
É óbvio, quanto melhor for ficando a nossa eletrônica digital, né? Quanto mais refinado for sendo a produção dos elementos que compõem a eletrônica digital, maior vai sendo, né? Eu vou aumentando essa sensibilidade, tá certo? Até limites, tá? Existem limites físicos aí. É, não dá para ser uma sensibilidade infinita, tá certo? Mas se a gente. Eu fiz o teste. Eu fiz o teste para plotar aqui para ver. Se você plotar nessa mesma escala o gráfico do sinal recebido, vai aparecer uma linha reta, que é óbvio que eu não vou conseguir desenhar, no zero aqui, muito próxima de zero. Por quê? Porque a amplitude, né, seguindo a mesma lógica do menos 40 dBm, se a amplitude desse sinal enviado é 1, a amplitude do sinal recebido é 0,0000001. Né? São 6 zeros e 1 depois disso. Então, é muito menor a amplitude. Portanto, você não vai enxergar. Tá? Todavia, tem uma outra coisa, um outro efeito que acontece no rádio, que a gente não chegou a discutir a fundo na outra aula, que não está atrelado ao caminho percorrido pela onda, mas sim ao dispositivo eletrônico, que é o ruído. Né? O ruído na eletrônica ele é inerente à movimentação dos elétrons. Então, a movimentação dos elétrons nos condutores gera calor e, portanto, há ruído térmico. A gente consegue medir, a gente sabe mais ou menos como funciona. Né? A gente sabe que o ruído térmico ele tem uma potência, né? A gente consegue calcular a densidade espectral de potência dele, né? Basta pegar a constante Boltzmann e multiplicar pela temperatura na qual se encontra o transceptor, você tem a densidade espectral de potência do ruído. Né? Multiplica pela largura de banda do canal observado, você tem a potência do ruído naquele canal. Né? E a gente sabe que o ruído ele se apresenta, a gente fala que ele é um ruído branco, o que significa que a densidade espectral de potência dele é uniforme em todas as frequências. Ele não tem frequências em que a densidade espectral é maior ou menor. Né? Então ele é igual para todas as frequências e a gente sabe que ele assume uma distribuição gaussiana. Né? Então se eu pegar esse sinal e misturar ele com ruído, dá algo desse tipo aqui, que é razoavelmente diferente disso daqui. Aqui eu tenho uma razão entre a potência do sinal e a potência do ruído de 10 vezes maior. A potência do sinal é 10 vezes maior que a potência do ruído nessa simulação que está aí na tela para vocês. Tá? Se eu colocasse uma potência do sinal igual à potência do ruído, ia ser essas variações que vocês veem no sinal ia ser muito maior do que a que você vê agora. Tá? Então você vê que a amostragem muda, ela não é tão redondinha igual ela é aqui. Mas mesmo assim a gente consegue capturar o sinal, mesmo tendo esse ruído. Tá? Tranquilo? Podemos conseguir? Ou conseguir continuar? Respondi sua pergunta, Rod? Beleza, vamos seguir então. Outro tipo de modulação, né? Chaveamento de frequência binário. Então, eu tenho um sinal que agora a minha frequência altera conforme o valor que eu quero enviar. Então, se o valor é 1, eu somo meio delta. Se o valor é 0, eu subtraio meio delta da frequência. Né? E a fase, né, pode ser calculada por essa integral aqui para eu descobrir qual que é a fase, para não existir mudança de fase na hora de fazer esse chaveamento. A cara dessa modulação com variação da frequência é mais ou menos isso daqui. Né? Aqui a frequência do sinal é 1 Hz, aqui a frequência do sinal é 3 Hz. 1 Hz, 3 Hz. Então, se 1 Hz é menos delta, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 0,
aqui é 1. Então, chaveando as frequências, eu consigo indicar se eu estou enviando o bit 0 ou o bit 1. E se, né, eu quiser transmitir mais de um bit na mesma onda. Então, eu não quero fazer vários sinais seguidos, igual eu estou fazendo aqui, 0, 1, 0, 1. Eu quero mandar 0, 1, 0, 1 numa onda só, num período de símbolo só. Como eu faço? Eu vou precisar usar modulações M-áreas. No caso aqui, a gente vai olhar o primeiro, que é o M-Array Phase Shift Keying, ou o chaveamento de fase M-ário, né? Você pode olhar aqui para o sinal e ver que o chaveamento nas fases tem uma equação muito simples ali, né? Mzão é o número de estados finitos da modulação, lembra disso, né? E o Mzinho são os valores de 1 até Mzão. Né? Então, imagina o seguinte, vou escrever aqui no slide. Aliás, eu acho que tem, no próximo slide tem isso, não vamos perder tempo escrevendo no slide, não. Suponha o seguinte, então, imagina que eu quero representar 2 bits no mesmo sinal. Então, se eu quero representar 2 bits no mesmo sinal, né, log de que valor na base 2 dá 2? Alguém consegue resolver essa conta rápida? Log de que número, de que Mzão na base 2 vai dar 2? Essa é a pergunta. Ninguém? Essa resposta é ótima. A resposta está no slide. 4. Vai no Google agora e digita lá log 2, abre parênteses, coloca lá 4 e fecha parênteses e vê quanto que o Google te responde. Log de 4 na base 2 é 2, porque 2 ao quadrado é 4. Então, log de 4 na base 2 é 2. Tá? Então, se eu quero enviar 2 bits por símbolo, eu preciso de Mzão igual a 4. E, portanto, o Mzinho pode valer 1, 2, 3 ou 4. Né? E o que significa 1, 2, 3 ou 4? Significa o seguinte, quando o sinal enviado conter 0, 0, o chaveamento na fase é 0. Quando é 0, 1, se vocês não observarem isso daqui, é a famosa maldição do Ctrl+C, Ctrl+V. Se o sinal for 0, 1, o chaveamento é π sobre 2. Se for 1, 0, é π. E se for 1, 1, é 3π sobre 4. Tá? Então, desculpa ali, eu vou corrigir depois para mandar para vocês, mas a terceira linha ali é 1, 0, o chaveamento é π, e 1, 1, o chaveamento é 3/4 de π. Tá certo? O que significa agora que eu tenho 4 fases distintas para identificar cada símbolo. Né? Se eu quero mandar 0, 0, eu uso fase 0. Se eu quero mandar 0, 1, eu uso fase π sobre 2. Se eu quero mandar 1, 0, fase π. E 0, 0, fase 3/4 de π. Tá certo? Por exemplo, na anterior, que era o BPSK, que era binário, né? Então era 0 e 1, eu só tinha essas 2 fases. E essas 2 fases eram aquela figura que vocês viram aqui. Essa figura aqui. Agora, além dessas fases, eu tenho mais outras 2 fases intermediárias, né? Para poder usar 2 bits. Tá certo? O que isso significa na prática? Imagina o seguinte. Eu falei para vocês em uma aula passada que a banda do canal... Vamos tentar escrever aqui que fica melhor, né? Eu falei para vocês que a banda do canal, Bzão, é igual a 1 dividido pelo período de símbolo. Né? Então, 1 sobre TS. O período de símbolo é o tempo que leva para eu transmitir o 00 inteiro. Né?
É, então, por exemplo, quando você fala, no caso do Wi-Fi, né, que um, um que você tem banda de 20 MHz, isso significa que o TS é igual a quanto? Exato. Exatamente. Exatamente isso que você falou, Rudy. É, a gente, normalmente o 4PSK ali, a gente chama de QPSK, na verdade. Tá? E aí eu poderia, né, a gente poderia, ao invés de usar binário ou o QPSK, a gente poderia usar o 8PSK. E aí cada símbolo transmitido vai com 3 bits. Ou 16 PSK vai com 4 bits. 32 PSK vai com 5 bits. 64 PSK vai com 6 bits. E assim por diante. Tá? É exatamente isso que você pensou. Agora olha só. Se a banda do canal do Wi-Fi é 20 MHz, alguém consegue me dizer qual que é o período de símbolo? Não? 0,05 microsegundo. Esse é o período de símbolo. Tá? Então leva 0,05 microsegundo na modulação QPSK, leva 0,5 microsegundo para eu transmitir para eu transmitir 2 bits. Ora, se eu tenho qual é a largura de banda, né, ou quanto tempo leva, eu consigo calcular quanto leva para eu né, regra de 3 você pode fazer aqui, ó. Se 0,05 segundo transmite 2 bits, né, 1 segundo transmite x bits. Qual é o valor de x? Não, você está querendo dizer o seguinte: a quantidade de m's, né, o número de estados finitos, ele tem que ter um valor fixo, porque senão vira analógico. Sim, né, a ideia de analógico é se o m fosse infinito. Mas mais do que isso, né, não é só isso que diferencia. O que diferencia a modulação digital é que eu estou transmitindo 0 e 1. Né? Se ao invés de 0 e 1, então, por exemplo, imagina som. Som produzido, ele tem uma frequência entre 20 Hz e 22 kHz. Se eu vou transmitir som de maneira digital, eu tenho que pegar essa informação amostrada, transformar isso em bits para transmitir. Se eu vou transmitir de maneira analógica, o valor, as propriedades do som naquela não precisam ser transformadas em bit. Eu posso transmitir falando que é aquela frequência, etc e tal, sem te converter em bit, entendeu? Então existe essa diferença também. Tá? O que acontece é o seguinte: quanto maior for a possibilidades de níveis que eu tenho, ou seja, quanto maior for o emissão, né, quanto maior for a ordem de modulação que eu uso, porque aquele emissão a gente chama de ordem de modulação. Então, por exemplo, quem aí, né, responde aí binário, 1 ou 0. 1 eu já usei conexão de escada, 0 eu nunca usei conexão de escada na minha vida. Vamos ver. Exatamente, já vamos falar exatamente sobre esse. Eu imagino que todo mundo já deva ter usado conexão de escada alguma vez na vida, né? Vocês lembram qual que é a velocidade máxima dos modems de conexão via telefone?
56 kilobits por segundo, exatamente. O modem, o modem nesse caso, né, da comunicação via telefone, ele vai usar modulações da ordem de m igual a 1024, por exemplo. 1024 significa que eu transmito 10 bits num símbolo. É uma ordem de modulação muito alta. Só para você ter uma ideia, o 4G, a maior ordem de modulação prevista no 4G é m igual a 64, que são 6 bits por símbolo enviado. Tá? No caso da modulação do modem, né, da conexão de escada, você pode ter ordens de modulação maiores ainda, né? Então, assim, quanto maior é a ordem de modulação, mais dividido estão os níveis, mais fácil, que foi o raciocínio que o Rode colocou ali, mais fácil é errar. Por quê? Porque além de todos aqueles efeitos do canal que a gente viu, né, você tem um outro problema. Deixa eu voltar aqui. Que é este cara. Ruído. Quanto mais forte for o ruído, né, mais complicado fica distinguir um nível do outro. E se fica difícil distinguir um nível do outro, é mais fácil eu errar a transmissão. E se eu erro, eu tenho que retransmitir na maioria das vezes. Né? Então, só para concluir, então, o seu raciocínio está 100% correto, Rode. É exatamente isso. Se a diferença é pequena, a probabilidade do ruído ter algum impacto nisso se torna maior e, portanto, eu tenho uma maior taxa de erro de bit. Né? E se eu tenho uma maior taxa de erro de bit, maior é a quantidade de retransmissões que eu tenho que fazer. Só para você ter uma ideia, enquanto na fibra ótica a gente consegue atingir uma taxa de erro de bit, né, da ordem de 10 a menos 12, ou seja, a cada 10 elevado a 12, 1 trilhão de bits, a cada 1 trilhão de bits eu erro 1. Enquanto isso, no caso do meio sem fio, a gente tem ali coisa na faixa de a cada 1 milhão de bits eu erro 1. Tá? Então, é uma diferença muito grande na taxa de erros. Depende do que você está falando. A comunicação serial é mais rápida que a paralela por causa disso. Na verdade, a questão do paralelo e da diferença da velocidade no paralelo e no serial, no caso do cabo IDE, né, do cabo PATA e do cabo SATA, a diferença da velocidade está relacionada entre outros fatores, a interferência que um cabo causa no outro por estar operando numa frequência maior. Porque tem a ver com a blindagem, enfim, tem uma série de outras coisas nesse sentido. No meio sem fio a gente não tem isso, tá? Se você puder colocar 50 canais em paralelos, com certeza vai transmitir mais rápido que um canal só. Né? Do tamanho, óbvio, se você tiver um canal do tamanho X e 50 de tamanho X, os 50 de tamanho X vão transmitir mais informação do que um único canal. Tá? Essa realidade ela não é diretamente relacionada com entre o meio físico e o meio eletromagnético. Voltando aqui. Então, se leva 0,05 segundos para eu transmitir 2 bits, quantos bits eu transmito em 1 segundo? Alguém faz essa conta aí? É só fazer x ali, vai ser o quê? 2 dividido por 0,05. Quanto dá? Desculpa, 0,05, né? Vezes 10 a menos 6, né? Porque é microsegundo. Então é só a gente pegar e depois multiplicar. Se a gente vai fazer 0,05, né, no denominador é só acredito que eu tô dizendo, tá bom.
Não, tem como demonstrar isso. Tem como demonstrar isso. A gente pode fazer esse exercício em outro momento. Isso daqui, né? Quanto que dá 2 dividido por 0,5? Vamos lá, galera. Vocês estão aí. Interage. Vamos lá. Vocês têm calculadora. Vocês falam que não tem calculadora, vocês estão mentindo. Vocês estão no computador. 4. Então, 2 dividido por 0,05 dá 4 ou dá 40? É 0,05. Dá 40, gente. Não dá 4. Então, 40 vezes 10 à sexta bits. Ou x é igual 40 megabits por segundo. Quer dizer que se eu estiver usando um canal de Wi-Fi de 20 MHz e usando uma modulação BPSK que transmite 1 bit, desculpa, QPSK que transmite 2 bits por segundo, por símbolo, né? A velocidade máxima teórica do canal com essa modulação é 40 megabits por segundo. Essa é a lógica por trás do negócio. Então, quando você vê velocidade teórica no todo hardware que você comprar, principalmente de Wi-Fi, né? Fala lá, esse daqui atinge 300 megabits por segundo. Quais são as condições para chegar no 300 megabits por segundo? Certo? Existem condições. Então, olha só. Dito isso, né, a gente vai para a última modulação que a gente vai olhar, que é a modulação, digamos, amplamente utilizada hoje, né, que é o QAM, a modulação em amplitude e quadratura. Ao invés de enviar a compactação, tá. Calma lá, vamos por parte. A compactação é após a desocupação e antes da modulação, né? A compactação você está dizendo como codificação? A codificação é antes da modulação. Eu codifico os bits e depois modulo. É isso que você está perguntando? Se for, então é isso mesmo. Eu primeiro codifico o bit, depois eu modulo. Tá? Então olha só. A ideia do QAM é o seguinte: ao invés de eu enviar só um cosseno pelo canal, eu vou enviar uma soma de seno e cosseno, né, com amplitudes diferentes. Então eu tenho a AC, a amplitude do cosseno, e AS, a amplitude do seno. Os dois são enviados na mesma frequência, no mesmo FC ali. Né? Eu não vou usar a fase, eu vou usar só a amplitude nessa situação. Tá? E M, óbvio, eu chamo isso de modulação M, que é a M, e o M sempre é um número de base 2. Então, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 e assim por diante. Né? E o número de bits por símbolo é exatamente a mesma forma de calcular. O número de bits por símbolo é igual a log 2 de M. Né? O que acontece agora? Eu tenho um seno e um cosseno para ser transmitido. Para a gente olhar como isso poderia ser mapeado, a gente usa uma coisa que chamamos de constelação da modulação. Então olha só, aqui você tem o cosseno, e no eixo Y você tem o seno. Então, cosseno no eixo X, seno no eixo Y. O que a gente faz normalmente quando a gente está fazendo a modulação? A gente chama esse primeiro ponto de mais 1, o segundo ponto de mais 3, esse aqui de menos 1, esse aqui de menos 3.
aqui eu chamo de 1, aqui o valor é 3, né? Mais 3, e aqui menos 1 e menos 3. Isso daqui é uma modulação 16 QAM, ou seja, é a constelação da modulação 16 QAM. Existem 16 possíveis estados e cada estado transmite ou carrega consigo 4 bits. Então, por exemplo, se o seno tiver amplitude 3 e o cosseno menos 3, eu tenho os bits 0010 sendo transmitido. Se o cosseno tem amplitude mais 3 e o seno mais 3 também, aí eu tenho 1010 sendo transmitido, e assim por diante. Então, cada uma dessas amplitudes é aplicada nessa equação para enviar a informação com cosseno e seno. Aí você pode perguntar assim, professor, mas pera lá, então o senhor está me dizendo que quando eu recebo esse sinal, eu consigo separar o seno do cosseno? Consegue. Você consegue separar um do outro, tá? Do outro lado. A gente consegue mostrar isso matematicamente, tá? Conseguimos separar um do outro. Então eu consigo mandar, só trocando a amplitude, envia um seno e um cosseno. E aí eu tenho sinais diferentes, né? Se você parar para pensar, como eu tenho duas dimensões, eu tenho a dimensão cosseno e a dimensão seno, o número de níveis está melhor distribuído, porque ele está distribuído em duas dimensões. Né? Se fosse um 16 QAM, como que seria a cara dessa constelação? Né? Eu teria, o 16 QAM, a amplitude é sempre a mesma. Então eu teria um círculo com raio fixo e as fases diferentes sendo simbolizadas em números distintos aqui. Né? E aí é óbvio, eu teria uma distância entre um símbolo e outro seria muito menor do que aqui nessa situação. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Bom, e como funciona o processo? Como que eu pego o bit cru lá da informação que chegou, né? O sistema operacional montou pacote, o pacote foi encapsulado pelo frame, o frame foi transmitido lá, né? Tá percorrendo o kernel do sistema operacional e lá na pilha do protocolo ele chegou agora para ser transmitido na placa de rede, né? Sem fio. Como acontece essa conversão de bit para sinal eletromagnético, onda, que vai percorrer o espaço e chegar do outro lado? Primeiro passo, ter essas informações. Então essa informação vem de algum lugar, no caso vem de camadas superiores aí da rede no modelo OSI. Né? Primeira coisa, eu vou fazer o tal do Symbol Mapping. Né? O que é o Symbol Mapping? Eu vou transformar se eu olhar aqui para a constelação, né, eu vou pegar 4 bits e transformar nesse símbolo. Que símbolo é esse? Esse é o símbolo mais 3 no QAM aqui. Então eu tenho o símbolo mais 3 mais 3. Terceira etapa, esse IQ Mapping é nada mais, nada menos do que mapear isso em senos e cossenos. Né? Então eu vou fazer o mapeamento em senos e cossenos. Terceiro ponto, eu vou fazer a codificação. Então, se existe algum tipo de codificação que tem que ser feita, eu vou fazer a codificação da onda agora. Né? Desculpa, da onda não, do símbolo agora. Quinta etapa, Pulse Shaping. Eu vou transformar esse sinal, eu tenho que fazer uma formatação de pulso. Como que esse sinal vai ser produzido? Qual é o formato dele? Né? E por último, eu tenho o Up Conversion, né? Ou seja, eu tenho o escalonamento disso para radiofrequência, que é quando eu vou passar de banda base para banda passante.
Do outro lado, eu tenho menos coisas, porque eu tenho que fazer menos coisas. Eu tenho a conversão, o down conversion, né? Eu vou passar de banda passante para banda base. Depois eu faço a decodificação e o processo de detecção para obter os bits. Tá? Graficamente, como fica isso? Né? Então, primeiro passo, pegar os bits de informação, no caso esses 2 bits aqui, e transformar num símbolo. Esse símbolo é mapeado em seno e cosseno. Aqui só está desenhado, né, bidimensional ali, para vocês entenderem. Né? Mas eu tenho uma amplitude de seno e uma amplitude de cosseno. Depois eu tenho line coding, né? Que é quando eu vou pegar esse sinal e misturar com os bits que estão sendo... Desculpa, os bits não. Eu vou misturar o símbolo com o formato do sinal a ser transmitido. Depois eu faço a formatação de pulso, que é quando eu vou dar a cara para o meu sinal. Né? E por último eu faço a conversão para banda passante, que daí você pode ver que tem a frequência da portadora em cada um desses sinais aqui. Tá certo? Tudo isso é feito hoje em todo sistema de comunicação sem fio que existe. Tá? Cada uma dessas etapas tem problemas que tem que ser resolvidos. Então, quando eu vou falar de modulação, existem as modulações que a gente usa hoje, mas depois eu tenho a codificação do resultado dessa modulação, e aí eu posso fazer. Existem uma série de coisas que podem ser feitas nesse processo. O formatador de pulso, né? Aqui tem uma observação que eu acho que vale a pena fazer, né? Formatador de pulso. Normalmente a gente pensa que o formatador de pulso é uma onda retangular, né? Que basicamente faz o quê? Transforma, né, digamos, o seno em positivo ou negativo de uma maneira perfeita, né? Ou algo nesse sentido. Você olha para o formatador de pulso, pensa no formatador de pulso ideal como uma onda retangular. Só que a gente não consegue gerar ondas retangulares na vida real. Isso não é possível. Né? Da mesma forma, imagino que vocês já devam ter estudado o clock do computador. Né? O clock do computador todo mundo desenha o clock do computador como uma onda quadrada. Né? Da mesma forma que está aqui no verde. Né? Como se fosse uma onda quadrada. E a gente não consegue gerar esse tipo de onda no circuito eletrônico. Né? Por exemplo, no caso da comunicação sem fio, na maioria das vezes você vai ter ali, ao invés de uma onda quadrada, você vai ter aquilo que a gente chama de cosseno levantado. Né? Por não conseguir gerar isso, né, você tem, né, variações na subida e variações na descida. Essas variações, que não são instantâneas, acarretam, né? Vocês lembram lá da aula de campo que você tinha que o problema, né, para gerar a alteração do campo eletromagnético, eu precisava acelerar ou desacelerar a carga? Lembram disso? Lembram ou não lembram? Quase todo mundo falou isso na discussão de aula. Se vocês não lembram, vocês estavam mentindo na discussão. Não é possível. Então, o Wendel lembra. Então, olha só. O que acontece? Eu acelero a carga, eu causo perturbações no campo eletromagnético que se propagam na forma de onda. Lembra disso? Então, quando você olha aqui, né, você tem uma subida que não é constante. Quer dizer, você tem uma aceleração na hora de subir e depois você tem uma desaceleração. Essa aceleração e desaceleração, né, isso impacta diretamente em todo o processo, né, e isso se reflete no circuito eletrônico na forma de geração de calor. Então, por que o computador precisa de resfriamento? Né? Porque os pulsos eles não são ondas quadradas perfeitas. Né? O deslocamento de elétrons, de uma forma geral, gera calor e esse sobe e desce das cargas, né, do sinal, no caso ali, vai gerar calor também. Então, se você aumenta a frequência com que esse sobe e desce acontece, você aumenta a quantidade de calor dissipado. Né? Por isso que o overclock tende a aumentar a temperatura do seu computador, né? Além do normal. Mas enfim, esse é o processo de modulação.
tá certo? Isso é o que acontece hoje no seu 4G, no seu Wi-Fi, no seu 3G, tá? No seu GPRS, ED, o HSPA de uma forma geral, né? É isso que acontece no GSM, é isso que acontece em todo tipo de comunicação sem fio. Você tem todo esse processo de ter informação, mapear em símbolo, iniciar a modulação mapeando isso em senos e cossenos, depois fazendo a codificação, fazendo a formatação de pulso e aí a conversão para radiofrequência, para banda passante. Tá? Esses são os passos. Resumindo o que a gente viu hoje, né? A gente viu que a modulação nada mais é do que a representação dos bits em propriedades alteradas nas ondas, né? Que cada sinal modulado é chamado de símbolo e que os símbolos podem carregar quantidades diferentes de bits baseado na ordem da modulação. Quanto maior é a ordem de modulação, mais suscetível a ruído e distorção o sinal estará, né? E que a amplitude, a fase e a frequência da onda podem ser alteradas para a gente atingir modulações, diferentes tipos de modulação de sinal e, portanto, carregar informação nessa onda. Galera, isso é o que eu tinha para falar hoje com vocês.